Já começamos. Henrique, tá dando um retorno, um eco do seu som. É porque o computador da Sueli está aqui. Espera aí. Agora acho que acabou, né? Não tem mais eco. Agora acabou. Ok. É, então vamos lá, um instantezinho de silêncio. Ok, eu vou começar rapidinho aqui a apresentação. O tema do Espírito Infinito não tem muitos documentos, mas ele tem uma série de ideias e conceitos que é importante a gente entender e gravar. Então, como a gente vai falar de algumas coisas aqui da Trindade, da Ilha do Paraíso e de outras coisas, eu achei que seria interessante a gente dar uma revisadinha rápida, do que nós estamos estudando e a origem dessas coisas. Então, se a gente pensar que Deus é a infinitude, e vamos imaginar essa infinitude com esse espaço que está aqui na tela, ao redor desse prisma, dessa pirâmide. E esse espaço, eu estou chamando de espaço, mas não é correto chamar de espaço. É um lugar vazio. Depois eu vou explicar o que é espaço. Isso compreende o domínio de Deus e se estende infinitamente, tanto na profundidade, como na largura, como na altura. Então, é uma coisa que não tem início, não tem meio, não tem fim. Nessa figura central aqui, que irradia por toda a infinitude, eu vou colocar aqui a realidade absoluta, que é a realidade do eu sou, e esse eu sou, ele está conformado por uma energia física, uma energia mental, uma energia espiritual e a personalidade. Esse, por inteiro, assim do jeito que está aqui, é o eu sou. E que se expande por toda a eternidade, toda a infinitude. A gente não tem limites, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Quando o Pai pensou em nos criar, em fazer esse plano de desenvolvimento progressivo, evolutivo, para poder fazer isso, ele teve que se desmembrar, né? Teve que se desdobrar. Então, apareceu o absoluto das deidades, que é conformado pelo Pai, que é a figura da personalidade, pelo Filho, que é a energia espiritual, o Espírito Infinito, que é a energia mental, e a Ilha do Paraíso, uma partezinha da energia física é canalizada para a Ilha do Paraíso. Então, fazendo isso, o Pai, o Eu Sou, se desfez da absolutez dele e criou essas figuras aqui, o absoluto da deidade, o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso. E, de outro lado, ele separou toda a infinitude, toda a infinitude dele, que compreende a energia, o nível absoluto, tudo, que não tem, como nós falamos, não tem começo, não tem meio, não tem fim. É por isso que isso foi separado, porque isso não cabe
no nosso, na nossa janelinha de criação, no nosso espaço, no lugar onde nós estamos. Não, não tem, é como receber uma água do oceano em um copo d'água. Então ele separou o copo d'água aqui. Opa, não sei o que aconteceu, mas eu vou parar de compartilhar porque deu problema aqui, alguma coisa. Bem-vindo aos que chegaram agora. Aqui, vou compartilhar de novo. Que coisa impressionante. Ok. Então, estava explicando de como foi feita essa separação do eu sou, esse desdobramento dele, né, de forma que a gente pudesse existir. Então, o eu sou por inteiro envolve todo esse pacote. Aí tem lá o absoluto das deidades, que é o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso. O Pai, ele é o circuito, a energia vital da personalidade. O Filho é o centro absoluto da energia espiritual. Tudo ficou centralizado do que diz respeito à energia espiritual no Filho. O Espírito Infinito é a energia mental que ficou absolutamente centrada nele. E a energia física, que tem uma porção da energia física que é canalizada para a Ilha do Paraíso. Aí separamos aqui o absoluto inqualificável, que justamente é inqualificável, porque a gente não consegue definir o que ele é todo esse vazio, todo esse ambiente infinito, do nível absoluto e tudo mais, que não cabe no nosso ambientezinho finito, que seria como colocar, então, o oceano num copo de água. Muito bem, isso é só para refrescar um pouquinho lá, nós já vimos isso no passado. Então, ao imaginar que essa tela aqui não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, é um negócio gigantesco que é a realidade absoluta. E isso é o corpo de Deus, é o corpo do eu sou. E nisso está inserido aquilo que nós falamos ali atrás, da personalidade, do espírito, da mente e todo esse negócio. Para criar, para que a gente pudesse surgir, o Pai fez uma janelinha na eternidade, e vamos dizer que seja esse negocinho aqui. Então, nessa imensidão foi criada por Deus uma bolinha, é bem uma bolinha mesmo, apesar do tamanho e da dimensão dela, do tempo e do espaço finito. E o caminho para chegar do nível absoluto até essa bolinha e vice-versa. Então, essa bolinha que foi criada ali, ela foi criada, ela está evidentemente no ambiente infinito de Deus e na realidade absoluta de Deus, mas ela é uma bolinha, ela não se mistura, ela está separada ali. E aí, dentro dessa bolinha, o que que tem? Foi criado o espaço e o tempo. Eu vou falar do tempo daqui a pouquinho. O espaço ele está representado aqui nesse desenho por essa câmara aqui que está seccionada. Vamos dizer que é uma câmara de um pneu, né? E dentro dessa câmara a gente tem esse tubinho pequenininho aqui, que é o universo central de Avona. Esse tubinho maiorzinho aqui, que é os 7 superuniversos onde a experiência está acontecendo, a experiência evolutiva. E logo nós temos os 4 anéis exteriores, que é onde se desenvolve o ambiente absoluto, onde a gente vai fazer a transcendência do tempo e do espaço. Então, vocês veem que essa bolinha que tem aqui,
ela está lá inserida naquela tela da infinitude que eu falei, eu só dei um zoom aqui para a gente enxergar o que tem nessa bolinha, mas ela é um pontinho perdido lá na infinitude. E perceba que aqui no meio tem um pontinho aqui, que é a Ilha do Paraíso, e que está inserido num ambiente, nessa cor salmão, cor de rosa, sei lá que cor que aparece para vocês, que é o ambiente da realidade absoluta de Deus. Então, a Ilha do Paraíso não está inserida nesse espaço-tempo aqui, né? Então, o que eles chamam de espaço é tudo que está contido dentro dessa câmara de ar, se a gente pode falar assim. E essas duas bexigas aqui, dois pulmões, um para cima e um para baixo, que funcionam exatamente como o pulmão. Esse espaço aqui, ele se expande por 1 bilhão de anos. E logo, ele se contrai por 1 bilhão de anos. E esse pulmão, quando aqui se expande, ele fica mais murchinho, mais vazio. Quando aqui contrai, ele fica mais cheinho. Então, esse mecanismo aqui é o que os reveladores chamam de espaço. A gente sempre pensa em espaço como se fosse uma superfície, como se fosse uma gaveta, uma caixa, alguma coisa assim. Não, não é. Espaço aqui é essa bolinha que foi criada desse jeito aqui. Então, aqui dentro existe o espaço. Aqui fora está o nível e o espaço absoluto. Aqui, como eu falei, os quatro anéis exteriores, o nível absoluto. E aqui, o nível finito, que é onde estamos inseridos aqui, né? Muito bem, falei do espaço. Vou falar do tempo. Voltando aqui, ó, aqui fora dessa bolinha, não tem astros, não tem planetas, não tem sóis, não tem nada, só tem Deus nesse espaço aí. Aqui, no nosso ambiente finito, eu peguei como exemplo o nosso sistema solar aqui, a gente tem um Sol, a gente tem o planeta Terra, tem a Lua, e a gente convencionou de esse período que a gente dá a volta ao redor do Sol, o dia, quantos dias leva para a gente dar a volta na Lua, quantas horas leva para fazer a rotação da Terra, esse negócio todo, a gente convencionou de tempo. Então, escurece, anoitece, dá essa volta aqui na Terra é 24 horas, essa volta em volta da Lua demora 28 dias, a volta em torno do Sol demora 365 dias. Então, o tempo é uma relação de espaço com movimento. Então, o movimento do espaço, movimento dos astros que nele estão contidos, é que determina o tempo. E a gente estabelece esse critério para controlar o nosso tempo, contar dias, contar anos. Ali no ambiente de Deus, não tem esse, não tem esses astros em volta. Ali não tem tempo e não tem espaço. Então, no ambiente finito, que é o nosso ambiente, é que surge a ideia do tempo e que está relacionado justamente com o espaço. Bom, eu falei tudo isso porque às vezes a gente está estudando aqui o Pai, o Filho, o Espírito Eterno e a gente se esquece dessas ideias e desses conceitos. Aí fica mais difícil da gente entender à medida que a gente vai avançando. Então, nós já vimos os documentos do Pai Universal, lá de 1 a 5, já vimos os do Filho Eterno, 6 e 7. Estamos terminando hoje o Espírito Infinito, que é o documento 8 e 9,
Estamos começando os documentos da Trindade, já fizemos alguma coisa, e finalmente, para completar esse pacote, a gente vai estudar a Ilha Eterna do Paraíso, que é o documento 11. Então, esse conjunto aqui é o que está relacionado lá com o absoluto das deidades e que está relacionado com a origem da nossa criação, a criação do espaço finito e o tempo, como eu acabei de explicar. Então, essa é a ideia. Aí, depois da gente ter visto isso daqui, nós começamos lá no espírito infinito, né? Então, quando o nosso pai ele desenvolveu o plano, e esse plano encontrou uma resposta no Filho Eterno que concordou com esse plano, os dois juntos viram que era necessário ter uma terceira pessoa, que era o Deus do ação. Então, assim, o pai pensa, o filho coloca o plano, e o Deus da ação coloca a ação, ele faz acontecer, ele executa aquilo que foi idealizado pelo pai, planejado pelo filho, e ele é que executa isso daí. Então, a partir do momento em que surgiu a ideia desse plano, teoricamente surgiu o espírito infinito. Isso é uma teoria, porque, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, eles são um só lá no Eu Sou, são um só ali no absoluto das deidades, e eles são unos e indivisíveis. Eles só se fazem divisíveis aqui para que essas ações possam acontecer nesse ambiente finito de espaço e tempo, porque lá na eternidade isso não é, na infinitude isso não é possível. Ok. Então, na realidade, como eu falei, os três são existentes desde sempre. A trindade do paraíso, então, Pai, Filho e Espírito Infinito, passa a partir desse momento a ser existente. A trindade do paraíso, que juntamente com a ilha do paraíso, que nós vamos ver depois, é o que forma o absoluto das deidades, que nós falamos lá atrás. Então, o absoluto das deidades ele tem, com exceção da Ilha do Paraíso, as pessoas, as personalidades, as deidades do Eu Sou, de Deus. A parte inqualificável, que é toda aquela infinitude gigantesca dele, que não tem começo e não tem meio-fim, ficou separado para que eles pudessem trabalhar num ambiente pequeno, que é o ambiente finito. Então, essa trindade do paraíso que a gente fala que é existente, na verdade, sempre foi, e a partir daí fica estabelecido o cenário. Que cenário? O ambiente finito com o seu espaço, que eu mostrei ali atrás. Esse é o cenário para o desenvolvimento criativo do propósito, a ideia do nosso Pai Universal. E, por meio da personalidade do Filho Eterno, que é o absoluto da personalidade, o que quer dizer isso? Ele é nosso modelo de perfeição a ser alcançado por cada um de nós. O Pai nos dá uma personalidade e nós, com essa personalidade, temos que evoluir, alcançar a perfeição, e o modelo de perfeição que nós temos que alcançar é o Filho Eterno. E aí, para executar o plano de Deus, tem a execução, então, do Deus da ação, que é o Espírito Infinito, e que faz, então, acontecer tudo aquilo que foi planejado e idealizado pelo Pai e Filho. O Deus da ação atua e as abóboras inertes do espaço põem-se em movimento. Lembra, eu falei, criou a bolinha lá, né? Então, antes dessa bolinha, não tinha nada ali. Aí o Deus da ação, então,
Fala, bom, agora vamos criar alguma coisa, põe-se em movimento. A primeira coisa que acontece é que surge 1 bilhão de esferas perfeitas, que é o universo central de Avona, que é uma criação direta do Deus da ação. Ele fez acontecer Avona. Mas não foi idealizado por ele, nem planejado por ele. Foi idealizado pelo pai, planejado pelo filho, e ele executou. Ele fez acontecer usando as energias que são emanadas ali do paraíso, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o Deus da ação manipula essas energias e esse universo de Avona passa a existir. Antes desse momento, hipoteticamente, as energias já estavam lá. Elas só não estavam trabalhadas para fazer acontecer isso. Então, não tinha nenhum universo material nesse momento, eternamente distante. Mas no momento em que surge esse 1 bilhão de mundos perfeitos de Avona, aí começa a aparecer em evidência uma gravidade física que é emanada a partir da energia física, suficiente para mantê-lo sob todo o controle eterno do paraíso. Então, a ilha do paraíso emana energia que possa ser trabalhada para fazer o universo central perfeito, de 1 bilhão de planetas que estão alinhados em 7 círculos, e eles se mantêm dessa forma pelo equilíbrio da gravidade que é emanada a partir do paraíso. Então, é mais ou menos isso daí. Continuando aqui, o Deus da ação, vocês me interrompam quando quiserem. O Espírito Infinito eterniza-se, então, concomitantemente com o nascimento dos mundos de Avona, que é, assim, uma figura de linguagem, porque o Espírito Infinito sempre existiu. Então, havendo este universo central, tendo sido criado por ele, com ele e nele. Assim, para sempre, ele passa a ser o Criador conjunto. O Criador quem é? É o Pai e o Filho, os dois juntos são criadores. Pai é criador, delega essa responsabilidade para o filho. E aí, de que maneira que executa essas ações? Não é o filho que vai lá e manipula as energias, nem é o pai. O pai emana as energias. Então, tem um agente conjunto, que é esse espírito infinito, que atua conjuntamente com o pai e com o filho, por isso é chamado de criador conjunto, e a partir daí ele trabalha, manipula todas as energias para fazer as coisas acontecerem. E o Espírito Finito, então, atesta que ele, sendo eterno, o universo central é eterno. Mas vejam, o universo central, embora seja eterno, ele não está inserido no ambiente absoluto. Por quê? Porque ele foi delegado como um trabalho, com um ambiente de perfeccionamento final de todos nós, ou seja, o ambiente dos 7 superuniversos é onde se desenvolve a experiência evolutiva. E quando nós saímos dos 7 universos, superuniversos, nós entramos no ambiente de Avona como um mecanismo de perfeccionamento final para alcançar o nosso Pai. Por isso que a gente, então, vive num ambiente perfeito, que é ali no universo de Avona. Inversamente, os filhos do paraíso que saem de lá para trabalhar conosco aqui no universo, no superuniverso, eles passam por um treinamento, porque esse ambiente de perfeição de Avona, embora seja perfeito, ele tem uma série de seres, uma série de ambientes, uma série de coisas que dão oportunidade a todos esses seres que vêm do paraíso de, antes de entrar em contato com a gente,
passar por um período de treinamento. Então, essa é a função do universo central. Na mente material, a gente tem que imaginar sempre que existe uma causa primeira. É por isso que eles falam aqui que o Pai Universal é a primeira fonte centro, é o centro absoluto de toda a criação. E o Filho e o Espírito são eternos com o Pai. Então, o Filho centraliza a energia espiritual e o Espírito centraliza a mente e a energia, e ele é o Deus da ação, é ele que faz acontecer. Nós vamos falar mais disso aqui para frente. E aqui eles não estão mencionando, mas existe evidentemente uma participação da Ilha do Paraíso, porque a Ilha do Paraíso funciona como uma estação de onde emana a energia que é utilizada para fazer o superuniverso. Então, a energia sai dali toda desgovernada. Quem organiza aquilo ali é o Deus da ação, que é o Espírito Infinito, também chamado de agente conjunto. Essa é a ideia. Daí, essa energia que sai dali, na verdade, da Ilha do Paraíso, ela é uma parte da energia que está no absoluto inqualificável, que contém a infinitude da energia. A gente está falando isso aqui, mas, na verdade, a fonte de toda a energia é o Pai. Ele emana essa energia tudo pela infinitude, o absoluto inqualificável, e através desse autodesdobramento, ele centralizou um pedacinho dessa energia ali na Ilha do Paraíso. É dali que sai a energia que o Espírito Infinito usa para fazer tudo o que ele fez aqui nesse universo dos universos. Todos os planetas, todas as coisas, os vegetais, animais, etc, etc, né? Tudo que está aqui foi uma criação do Espírito Infinito, uma manipulação da energia. Ok. A natureza do Espírito Infinito. Então, nós já falamos lá atrás, nas aulas, nos estudos anteriores, da natureza do Pai, da natureza do Filho. E aí estamos falando agora como é que é a natureza do Espírito Infinito. O Criador conjunto, ele igualmente, assim como o Pai e o Filho, vem da eternidade. E ele é plena e inqualificavelmente, não tem como definir essa união dele com o Pai universal e o Filho eterno. Eles são um só. O Espírito Infinito reflete em perfeição não apenas a natureza do Pai, mas também a natureza do Filho. Claro, quando a gente estuda essas pessoas de forma separada, sempre tem um certo mistério em torno dessas pessoas. Mas esse mistério no Espírito Infinito, ele é menos ou ele é menor do que a gente consegue ter na nossa mente, as dúvidas que a gente pode ter com relação ao Pai ou ao Filho. Nós vamos falar mais disso aqui. De todos os aspectos da natureza do Pai, o Criador conjunto revela a infinitude dele do modo mais espetacular. Por quê? Porque a infinitude do Pai, que também está presente no agente conjunto, ela se espalha não só por todo o universo dos universos, mas também por toda a infinitude. Ela se espalha por tudo quanto é lugar. Onde pode ter domínio de Deus, essa infinitude do Espírito infinito está lá. Ainda que o universo mestre, então agora nós estamos falando de uma parte só do universo, que é a parte do universo mestre, se expanda finalmente até a infinitude, então possa crescer até a infinitude, a presença do Espírito, o controle da energia e o potencial da mente do agente conjunto seriam suficientes e seriam adequados para enfrentar todas as demandas
de uma criação ilimitada. Então, o bicho é poderoso, não tem limite. A relação do espírito com o pai e o filho, como que o espírito se relaciona com o pai e o filho? O Filho Eterno e o Criador conjunto planejaram e idealizaram cada universo pós-Avona. Então, os sete superuniversos e os sete anéis exteriores foram planejados e idealizados pelo Filho Eterno e o Criador conjunto, o Espírito Infinito, ou Agente Conjunto. Aqui eles dão um monte de nomes, mas é tudo a mesma coisa. O Criador conjunto, Agente Conjunto e Espírito Infinito são a mesma coisa. Eles só usam essa linguagem para atribuir algum, colocar algum atributo na ação desse Espírito Infinito. Então, o ajudante ou, perdão, agente conjunto, ele é conjunto com o pai, pode ser conjunto com o filho e pode ser conjunto com os dois. Quando ele atua de forma conjunta, ele atua em parceria com uma dessas pessoas. E às vezes ele atua por ele mesmo, né? Então, o Filho Eterno e o Criador conjunto planejaram e idealizaram cada universo que foi criado depois de Avona, que é o universo perfeito. E esses universos incluem os sete superuniversos e todos os anéis exteriores que formam a área absoluta que nós vamos estudar mais lá para frente. Um Filho Criador, que é filho do Filho Eterno, então, um filho criador, que é filho do Filho Eterno. Aqui nós estamos falando de um Micael, né? Desculpe. E um espírito criativo materno. Esse espírito criativo materno é um filho, uma filha do Espírito Infinito. Então, o filho do Filho Eterno e a filha do Espírito Infinito criaram o nosso universo local, que se chama de Nébadon, e nos criaram a todos nós. E como esse universo nosso, de Nébadon, que contém aproximadamente 10 milhões de mundos habitados, existem outros 700 mil universos locais. Portanto, existem 700 mil filhos criadores e 700 mil espírito criativo materno. E cada par desse formou, então, um universo local. Cabe a ambos, filho criativo, o filho criador e o espírito materno, incentivar e sustentar o seu próprio trabalho, bem como ministrar as criaturas da própria criação deles. O Filho Eterno, ele representa a única via de aproximação até o Pai Universal, ou seja, nós não temos como chegar no Pai Universal antes de termos alcançado o Filho Eterno. Por quê? O Filho Eterno é o modelo de perfeição de personalidade que nós temos que alcançar. Então, ele é a nossa inspiração, ele é nosso guia para alcançar esse modelo de personalidade. E nós só vamos chegar no Pai depois de ter alcançado o Filho Eterno. De outro lado, o Espírito Infinito é o único meio de alcançar o Filho Eterno. Ou seja, se a gente não alcançar o Espírito Infinito, nós não temos como chegar no Filho Eterno. Apenas por meio da paciente ministração do Espírito é que os seres ascendentes do tempo tornam-se aptos a descobrir o Filho. Então, o Espírito Infinito é a primeira das deidades do paraíso a ser alcançada por todos os peregrinos ascendentes. A terceira pessoa abrange e envelopa a segunda e a primeira. Deve ser a primeira a ser reconhecida pelos peregrinos. Lembram da bandeira de Micael, que tem os três círculos concêntricos? Esse círculo mais externo é o Espírito Infinito, que envelopa o segundo círculo, que é o Filho Eterno,
que, por sua vez, envelopa o Pai que está aqui no centro. Então, essa figura dos três círculos concêntricos representa a trindade do paraíso segundo a bandeira do nosso Micael. Um envelopa o outro. Ok. Falando aqui da ministração divina, né? O espírito da ministração divina. Paralelamente ao universo físico, está o universo espiritual. Em toda essa criação material e espiritual, o Espírito Infinito e sua progênie espiritual manifestam a sua paciência combinada com a misericórdia e afeição perenes de pais divinos para com todos nós, todas as crianças inteligentes concebidos, seja por cooperação ou por ele mesmo. A ministração eterna à mente é a essência do caráter divino. Então, Pai é o amor, o Filho é a misericórdia e o Espírito é o ministério. Então, ele traz, atuando com o Pai, o amor, atuando com o Filho, a misericórdia, e ele é, então, prestador de serviço que atende a toda a criação divina. Ele é que coloca em ação esse amor e essa misericórdia o tempo todo. A ministração do amor divino e da misericórdia sem fim para toda a criação inteligente. Então, o espírito é o amor aplicado à criação da criatura, o amor combinado do Pai e do Filho. Nessas criações locais, estamos falando do universo local aqui de Nébaro, então, para todos nós, o espírito não desce até as raças materiais à semelhança da carne mortal. Então, lá, o Filho Criador, que é filho do Filho Eterno, ele, quando faz a auto-outorga dele, ele nasce como um ser humano naquele planeta, na carne, como cada um de nós. Então, os Micaéis, que são filhos do Filho Eterno, eles podem aparecer aqui na carne. O Espírito Infinito e seus espíritos coordenados não fazem isso, mas eles descem, sim, até nós e submetem-se a uma série surpreendente de atenuações da divindade, chegando mesmo a surgir como anjos. Então, os anjos que nos acompanham estão aqui do nosso lado o tempo todo, acompanhando. Eles são uma progenie da ministra divina, que, por sua vez, é uma progenie do Espírito Infinito. E eles estão aqui atuando junto com a gente para nos guiar ao longo dos caminhos desta existência terrena. A presença de Deus, o atributo mais notável do Espírito Infinito, é a onipresença. Por quê? O Espírito dele está presente em todo lugar, não só no ambiente finito, como no ambiente absoluto, como no ambiente absoluto. Essa, essa infinitude, essa onipresença do Espírito Infinito se espalha por todo Deus, por todo o eu sou, na verdade. Em todo o universo dos universos, esse Espírito está presente em todos os lugares, penetrando em tudo, pois ele é muito semelhante à mente universal e divina. Tanto a segunda pessoa quanto a terceira pessoa da deidade são representadas em todos os mundos pelos seus espíritos sempre presentes. Mas nós aqui em Urântia confundimos o Espírito de Deus com o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é o circuito espiritual da filha criativa, da ministra divina, que está associada ao nosso Micael, criador do nosso universo local. Então, eles são um casal que criaram o nosso universo local, e o Espírito Santo é emanado dessa filha criativa por todo o universo local criado por ela. Então, cada universo local tem o espírito da ministra divina daquele universo local espalhado pelo seu
espaço de universo local. O Espírito Santo é um circuito inerente a cada universo local. Contudo, então, o Espírito Santo está limitado, contido dentro de cada universo local. E o Espírito Infinito, ele está em todo lugar. Ele é onipresente, ele está em todos os universos locais, em toda a infinitude, em todos os lugares. A gente não pode se esquecer que o Espírito Infinito é o agente conjunto. Tanto o Pai como o Filho, quando agem, agem nele e por meio dele. Ele está presente não apenas como ele próprio, mas também como o Pai e como o Filho, e às vezes como o Pai e Filho. Vamos continuar aqui. O Espírito Infinito é uma presença universal, uma ação eterna. Então, presença universal, ação eterna, poder cósmico, porque todo o cosmos está na mão dele e ele controla isso como se fosse o regente de uma orquestra. Ele é que está lá controlando tudo o que acontece em todo o cosmos. Ele é o Deus da ação. É uma influência santa que penetra com seu espírito em todos os cantos da vasta imensidão dos domínios de Deus. E ele é uma mente universal. A mente absoluta está centrada no Espírito Infinito. Ele é tudo isso e muito mais. Ele é também uma personalidade com a qual nós podemos nos relacionar, verdadeira e divina. O amor do Espírito é real, como também são seus pesares. Então, não vamos afligir o Espírito de Deus. Na administração dos universos, o Pai, o Filho e o Espírito estão em perfeita e eterna, estão eternamente interligados. Embora cada um deles esteja comprometido com um ministério pessoal a toda a criação. Então, cada um deles tem um propósito, mas todos os três estão divina e absolutamente entrelaçados em um serviço de criação e controle que para sempre faz um deles um só. Ok. Vou falar agora da relação do indivíduo, do espírito infinito com o universo. O agente conjunto, ele é uma espiritualidade ilimitada coordenada, de mente absoluta e dotada de prerrogativa. E sim, Eusen. Henrique, como é que a gente pode não afligir o Espírito de Deus? Porque você falou também que está presente o amor e os pesares. Que pesares são esses do Espírito? E que a gente pode É, influir quan- quando a na gente aflição não dele. faz, quando a gente não faz a vontade do Pai, a gente aflige essas deidades. É uma maneira Mas, de mas, dizer, Henrique, como é que a gente porque faz a vontade do Pai? eles não querem que a gente se perca. Eles querem que a gente chegue até eles, sobreviva. Então não é que eles ficam tristes porque nós não fizemos a vontade do Pai. Eles se afligem porque percebem uma iminência de que você possa deixar de existir. E eles não querem que isso aconteça. Mas, Henrique, Né? é essa a minha tormenta diária. É depois que eu conheci o livro de Urântia. Meu Deus, É, que vontade é essa? O que é que ele quer de mim, Henrique? Eu não sei. ele quer que você primeiro deseje alcançá-lo, deseje chegar a Ah, Deus, filho, então eu reconheça só que existe desejo. Deus e que Ele é seu Pai. Ele quer que você ame os seus irmãos e reconheça seus irmãos como irmãos. A gente faz uma confusão dessa questão de amor pelos irmãos. A gente acha que tem que amar cada ser do nosso planeta como a gente ama um filho ou como a gente ama um irmão consanguíneo. Não é isso. O amor nosso pelos nossos semelhantes é o respeito, é a consideração, é a disponibilidade por ajudá-los,
por estar lá servindo quando é necessário, por dar-lhes amparo, dar-lhes acolhimento. Não é que nós temos que sustentar, nem que curar todo mundo, não é isso. A gente tem que estar disponível para ajudar as pessoas, amá-las no sentido de entendê-las, de ser paciente, de ser tolerante e respeitoso com elas. É isso que a gente tem que Eu buscar. acho isso tão fácil, eu acho que, porque eu acho que é uma coisa maior, porque eu acho isso tão fácil para mim. Pois é, mas a lei de Deus é fácil. O Pai, é nosso Pai, e nós temos que aceitá-lo como a coisa mais importante da nossa vida. Hum, E, e temos que reconhecer todos os outros filhos dele, porque nós não somos privilegiados, todos os outros são filhos dele, como nossos irmãos. hum, E amar essas pessoas não significa, de novo, um amor de mãe ou de filho. É um amor de respeito, de aceitação, de empatia com as pessoas e de tentar ajudá-las na medida do possível. Então, o que o Pai espera de nós é isso, que a gente ame ao nosso Pai, ame aos nossos irmãos, e fazendo isso, a gente faça o bem. O nosso trabalho é servir, servir, servir. Então, o que que o Pai não quer? Não quer que a gente seja escravo da matéria. Nós precisamos da matéria para viver, mas a matéria não pode ser mais importante que o nosso Pai. E a matéria não pode ser mais importante que o nosso irmão. Então, a gente tem que sempre colocar esse amor de pai e de irmão acima da matéria, né? Não tem, porque senão a gente vira um escravo da matéria. A gente, a gente até esquece que existe Deus, né? isso, esquece o principal, é verdade. É, Obrigada, Henrique, muito obrigada. imagina. Ok, continuando aqui. Então, o agente conjunto personalizou-se com uma espiritualidade ilimitada. O Pai é infinito em amor, e ele é o sustentador universal. O Filho é infinito em sabedoria, e o Filho é o revelador universal. Revelador do quê? Revelador do Pai, porque se não existisse o Filho, não existia o Pai. O paraíso infinito tem a força e a capacidade da energia, e é o estabilizador universal dele que emana, então, o paraíso, que não é uma personalidade, dele emana toda a energia que é utilizada no universo dos universos. O agente conjunto possui as prerrogativas únicas de síntese e uma capacidade infinita para coordenar todas as energias existentes no universo, todos os espíritos factuais, e aqui a palavra-chave é factual, do universo, e todos os intelectos reais do universo. Então, tudo que já é espírito está sujeito ali à administração dele ali. É diferente essa energia espiritual do espírito do filho e do pai. Então, de que forma? Às vezes a gente tem dificuldade de entender essas separações. O pai tem a presença dele dentro de nós através do ajustador do pensamento e é um espírito puro. O que que o pai faz? Ele trabalha de uma forma individual. Ele está diretamente conectado, um ajustador de pensamento para cada um de nós. E esse ajustador tem a determinação de o tempo todo nos guiar até o paraíso e guiar até o nosso Pai. Essa é uma energia espiritual que emana do Pai e que está, então, imbuída desse propósito de atuar individualmente. A energia espiritual do Filho Eterno funciona como um imã
para todos os espíritos. Então, tudo aquilo que já é espírito, assim como um imã atrai para ele todas as coisas, assim como a gravidade nos atrai para o nosso planeta, por exemplo, a gente não consegue flutuar aqui no nosso planeta, nós somos atraídos pela nossa gravidade. Da mesma forma, aqueles que são espíritos, não importa onde estejam, são atraídos por esse imã, essa energia espiritual do Filho Eterno. É uma atração que exerce uma força poderosa sobre todos nós, principalmente a partir do momento em que nós nos transformamos em espírito. O espírito do Espírito Infinito, ele atua sobre nós de uma maneira diferente. Ele invade todos os espaços, todos os lugares onde nós estamos. Ele está à nossa volta, é o Espírito Santo, e eles trabalham em harmonia com a energia espiritual do Filho Eterno e com a energia do ajustador do pensamento, para que a gente possa desenvolver a nossa, fazer o nosso crescimento espiritual. Então, a primeira energia espiritual que nos alcança como seres humanos é a do Espírito Infinito, através do Espírito Santo. Depois, a gente recebe os 7 ajudantes da mente, que também é um circuito da ministra divina, que lembra, ela é uma filha do Espírito Infinito, e cada um desses circuitos da mente atuam na nossa mente de uma forma, eles são 7. Os 2 últimos é sabedoria e adoração. Os animais têm os 5 primeiros e nós também. Eu não vou falar deles agora porque a gente vai estudar isso. Mas a partir do momento que a gente recebe esse circuito de sabedoria e adoração, a gente está preparado para receber o nosso ajustador do pensamento. Antes vem a personalidade para nós. Então, a forma de diferenciar essas energias é essa. O Filho nos atrai, o Pai nos empurra, e o Espírito Santo está à nossa volta. Para onde a gente correr, ele está ali. Ele está no nosso meio. Não tem jeito de fugir dele. O agente conjunto possui, então, essas prerrogativas, né, de coordenar todas as energias existentes do universo, todos os espíritos. Todos os universos, os representantes, agentes e agências do agente conjunto manipulam sem cessar as forças e as energias de todo espaço. Então, como o nosso Pai, a primeira fonte centro, a terceira fonte responde tanto ao material quanto ao espiritual. O espírito, o Filho Eterno, ele não alcança a matéria. É preciso, o relacionamento dele é exclusivamente com espíritos. Então, nós só vamos sentir essa força do Filho Eterno, é atração, quando a gente se fusionar com o nosso ajustador do pensamento. E aí nós passamos a ser espíritos também. Mas o nosso Pai, ele não tem limitação para chegar na matéria, ele vem até a nossa mente e nos habita lá como seres humanos. E o Espírito Santo está à nossa volta o tempo todo, aqui no meio da matéria. Então, ele não tem essa limitação do Filho Eterno. A terceira fonte centro é conhecida por vários nomes, como Deus o Espírito. Então, ele é o coordenado da personalidade, o igual divino a Deus Filho e a Deus Pai. Como Espírito Infinito, ele é uma influência espiritual onipresente, nós já falamos disso. Como manipulador universal, ele é o ancestral das criaturas que controlam o poder e o ativador das forças cósmicas do espaço. Então, ele é ancestral das criaturas, quer dizer que tem uma progenie dele, que ele usa para fazer ativação de todas as forças cósmicas e controlar o cosmos e o espaço. Como agente conjunto, ele é a representação conjunta
seja do Pai, seja do Filho, seja dos dois, ele atua conjuntamente com eles. Ainda a terceira fonte centro é chamada de mente absoluta. Como mente absoluta, é verdade. Ele é a fonte do dom do intelecto, de toda a energia mental, em todos os universos. Como Deus da ação, ele é o ancestral aparente do movimento, da mudança e do relacionamento. Então, olha quantas coisas, quantos atributos o Espírito Infinito tem, né? Sempre que nós visualizarmos o Pai como um criador original e o Filho como um administrador espiritual, nós devemos pensar na terceira fonte, que é o Espírito Infinito, como uma coordenadora universal, uma ministra de cooperação ilimitada. O agente conjunto, continuando aqui com os atributos, é ele que correlaciona toda a realidade factual na ação. Ele é eternamente ligado à absolutez material da ilha central. Então, é ele que trabalha toda essa energia material que a gente vê aqui. A Trindade do Paraíso prescreveu uma ordem universal de progresso. Que ordem é essa? Da gente existir, ser criado e evoluir da imperfeição para a perfeição até alcançar Deus. Então, a Trindade do Paraíso prescreveu essa ordem, né? E a providência de Deus, então, de que maneira essa ordem é executada, é o domínio do Criador conjunto e do Ser Supremo em evolução. Nós ainda vamos estudar o Ser Supremo. A mente do Ser Supremo é a própria mente do Espírito Infinito, e nós ainda vamos estudar o Ser Supremo. O Ser Supremo, como vocês sabem, é o Deus experiencial que está em formação, e o Espírito Infinito trabalha conjuntamente com ele para acompanhar todo esse processo de evolução. Nenhuma realidade factual. Factual é aquilo que foi realizado, que aconteceu ou que esteja acontecendo, pode escapar de uma relação final com a terceira fonte central. Ou seja, não tem jeito, nós vamos topar com esse espírito infinito. A terceira fonte centro compartilha perfeita e incondicionalmente da onipresença da primeira fonte centro. Então, onde o Pai está, o Espírito Infinito também está. Algumas vezes ele é chamado de Espírito Onipresente. De uma maneira peculiar e muito pessoal, o Deus da mente compartilha da onisciência do Pai universal e do seu Filho eterno. Então, como ele é o Deus da mente, ele compartilha dessa onisciência do Pai e do Filho. O conhecimento do Espírito é profundo e completo. O Criador conjunto, ou Espírito infinito, manifesta certas fases da onipotência do Pai universal. Então, ele é também onipotente, inclusive em algumas coisas, como o Pai universal. Mas, verdadeiramente, ele é onipotente apenas no domínio da mente. A terceira pessoa da deidade é o centro intelectual e o administrador universal dos domínios da mente. E nisto ele é absoluto. A sua soberania comumente é inqualificável, não dá para definir. Continuando aqui, o espírito aqui agora é onipresente. Deus, aqui nós estamos falando da totalidade, do eu sou, ele é espírito em sentido triplo. Então, ele, por ele mesmo, o Pai é um espírito. Então, o Pai é um espírito. O corpo físico dele é um corpo físico espiritual. No seu filho, ele aparece como um espírito inqualificável. Então, é assim, o espírito inqualificável que está no filho é inqualificável porque esse espírito do filho preenche a totalidade da infinitude do eu sou. Então, não é uma coisinha que você pode quantificar, separar, dizer, olha, é essa parte aqui. Não, preenche tudo.
Como agente conjunto, ele é um espírito aliado à mente. Então, o espírito do agente conjunto é um espírito associado à mente. A gente fala que o espírito tem mente e ele pensa. É uma mente diferente dessa nossa, mas essa é a forma como o agente conjunto se manifesta como espírito aliado à mente. Além dessas realidades espirituais, nós acreditamos discernir fenômenos espirituais experienciais. Fenômenos espirituais experienciais são aquelas coisas espirituais que vão se desenvolvendo na experiência do processo evolutivo. À medida que a gente vai produzindo os frutos do espírito, eles vão se manifestando e são percebidos ali. E isso preenche, acontece no espírito do Ser Supremo, porque é o Deus em formação. Então, à medida que a gente vai avançando espiritualmente, o Ser Supremo vai se formando. Da deidade última, que é Deus o último, que vai crescendo porque ele depende da nossa experiência de perfeccionamento para que a gente possa entrar no ambiente absoluto para escapar do tempo. Ali é a deidade última, é Deus o último, e ele precisa dessa factualização espiritual que nós estamos vivenciando, ou seja, ele precisa que o Supremo esteja completo, terminado, para que ele possa iniciar o seu trabalho. E, finalmente, esses dois juntos são os que vão completar o potencial do absoluto da deidade. Então, preencher toda aquela potencialidade de experiência que existe no absoluto da deidade. Em outros momentos, eu já expliquei sobre a existencial e potencial. Pai, Filho e Espírito são existenciais. Eles fazem parte do absoluto da deidade, que, portanto, é também existencial. Existencial quer dizer que sempre foi, é e será aquilo que é, não vai mudar. Potencial é aquilo que sai do imperfeito para chegar no perfeito. Somos nós, é o Ser Supremo, a deidade última. Então, o absoluto da deidade, além de ser existencial, é também potencial. Por quê? Porque o Ser Supremo e a deidade última, quando estiverem completas, serão integradas, farão parte do absoluto da deidade, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito e a Ilha do Paraíso. Muito bem. Nós temos abertas muitas linhas de forças espirituais, né? Agora há pouco eu falei dos ajustadores do pensamento, que nos liga diretamente com o Pai Universal, da influência disseminada do impulso da gravidade espiritual do Filho Eterno, que nos atrai como se ele fosse um imã, e da presença espiritual do Criador conjunto, que é essa presença do Espírito Santo, além dos ajudantes da mente. Oi, Ilse. Henrique, eu gostaria de saber se aqui em Urântia todos nós já estamos com o ajustador do pensamento, ou se isso é uma coisa que nós temos que trabalhar ainda dentro de nós para poder alcançar o ajustador do pensamento. Sim. Nós começamos com o Espírito Santo, logo é adicionado a ação espiritual dos 7 ajudantes da mente. E a gente recebe a personalidade, que também tem uma influência espiritual, e mais tarde o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento só é disponibilizado indistintamente para todos os habitantes do planeta depois que é emanado naquele planeta o espírito da verdade. Então, é preciso que tenha uma auto-outorga de um filho do paraíso na carne, para depois disseminar esse espírito da verdade. Antes do espírito da verdade, não é todo mundo que recebe o ajustador do pensamento. É assim, meio que tem que fazer por merecer. Existem essas influências da personalidade, essas influências do Espírito Santo,
Mas muita gente não consegue. Então, é tão primitivo, tão difícil, que muitos não conseguem receber o ajustador do pensamento. Então, mas faz parte desse processo. Depois que o Espírito da Verdade é emanado, teoricamente, todos os seres do planeta recebem uma influência espiritual tão forte, que é a do Filho Criador, que capacita a esses seres todos, por meio dessa influência, a receber o ajustador do pensamento. Então, todos nós recebemos, à medida em que nós temos uma mente com capacidade de escolha. Então, não é, se tiver uma mente deficiente que não nos permite escolher, não recebe. Mas essa é a única restrição. Mas nós já tivemos a auto-outorga, né, do nosso Micael. Por isso, Então, nós já temos o teoricamente, Espírito da Verdade. sim, então, teoricamente, todos os seres de Urântia já têm Tem o acesso. ajustador? Sim, todos. Todos Ah, tá. recebem o ajustador do pensamento. Mas, assim, mas nem todos aceitam, é isso? Estou certo em falar isso? Não, é, Não. não, porque assim, o ajustador do pensamento não pede licença. Ah, tá. Ele diz: olha, aqui tem o Henrique, eu gostei desse cara, eu vou entrar na mente dele e vou tocar ele para levar até o paraíso. Então, ele invade a nossa mente, não pede licença, não pede permissão e não depende da nossa vontade para recebê-lo. Mas o guiamento dele, sim, depende da nossa vontade. Nós temos que aprender a exercer o guiamento do ajustador. E isso, basicamente, é buscar a Deus, amar nossos irmãos e todas aquelas coisas. O ajustador do pensamento é quem produz em nós os frutos do Espírito. Ótimo. Obrigada, Henrique. De nada. Continuando aqui, então. Então, falei aqui que ele por si mesmo é espírito, espírito inqualificado, espírito aliado à mente. Falamos do ajustador do pensamento, do impulso da gravidade espiritual do Filho Eterno e a presença espiritual do Criador conjunto. Eu já expliquei a diferença do espírito do Filho, do espírito do Espírito, e então um é uma atração, o outro está no meio de nós, mas não nos invade. E o do Pai nos invade, ele não quer nem saber, vai lá, entra e pronto, não pede nem licença. O Espírito onipresente. Nós sabemos que é possível reconhecer sem erro a presença do Espírito universal, do Filho eterno. A presença do Espírito infinito, da terceira pessoa da deidade, mesmo no homem mortal, é possível conhecê-la, pois as criaturas materiais podem, de fato, experimentar os benefícios da sua influência divina, que funciona como a outorga do Espírito Santo que eu acabei de falar. Os seres humanos podem também, em algum grau, tornar-se conscientes do ajustador, que é a presença do Pai em nós. Aqui, à medida que a gente desenvolve a nossa espiritualidade, nós então, vamos nos tornando mais e mais conscientes do ajustador, chegando ao ponto de, dependendo do nível de desenvolvimento da nossa espiritualidade, podermos nos comunicar fluidamente com ele. Todos esses espíritos divinos que trabalham pela elevação do homem, pela sua espiritualização, eles agem em uníssono e perfeita cooperação. Eles são como um. Então, um não interfere no trabalho do outro, pelo contrário, eles se somam. Aí, falando do manipulador universal, então, na condição de manipulador universal, o Espírito Infinito, desculpe, a Ilha do Paraíso é a fonte e a essência da gravidade física. Vem aqui, me dá um beijo antes de ir embora. Tchau. Um beijo no seu pai. Me despedindo da minha neta aqui, desculpe. A Ilha do Paraíso é a fonte e a essência da gravidade física. Então, nós já falamos disso. Tudo que é energia física sai dali, né?
A gravidade não pode ser modificada ou anulada. A gravidade é emitida, gravidade física linear é emitida a partir da Ilha do Paraíso. E só as forças espirituais e energias confiadas à terceira fonte centro é que funcionalmente estão associadas a ela. O espírito infinito tem um poder único e assombroso que é o da antigravidade. Essa antigravidade é uma capacidade inerente à terceira fonte centro de resistir ao impulso da gravidade material e é revelada nas ações pessoais do agente conjunto. Então, eles explicam aqui que essa antigravidade pode anular a gravidade. A gravidade, na verdade, é que sustenta todos os planetas nos lugares onde eles estão. Mas o espírito infinito, ele pode, se quiser, não se sujeitar, assim como a sua progenie, não se sujeitar a essa gravidade e não sentir a atração da gravidade. E ela age assim por meio de uma força equivalente, ou seja, existe alguma coisa que faz a atração da coisa ou do indivíduo para a gravidade, e o espírito infinito tem uma força equivalente que anula essa força da antigravidade. Aqui eles falam de um giroscópio. Eu coloquei aqui, um giroscópio é mais ou menos isso daqui, ó. É uma coisa que fica girando e movimentando ali, independente da atração da gravidade. É possível movimentar um giroscópio sem problema nenhum no espaço, sem qualquer trabalho, além do necessário para transportar a sua massa. Ou seja, ele pode ficar ali sem ser atraído para nada. As agências espaciais utilizam um aparelho baseado no giroscópio, conhecido como giroscópio humano, para o treinamento de astronautas. O astronauta utiliza o peso dele mesmo como motor e tem a sensação de driblar a gravidade. Somente depois de estar apto no giroscópio, o humano, o astronauta, estará pronto para fazer viagens espaciais. Então, de todos os seres do universo, a- o- essa família do espírito infinito, ela escapa da gravidade, ela não está sujeita à gravidade. E ainda mais, o agente conjunto manifesta poderes que podem transcender a força e neutralizar a energia. Tais poderes operam por meio da desaceleração da energia até o ponto da materialização por outras técnicas. O criador conjunto não é energia, nem é a fonte da energia, nem é o destino da energia. Ele é o manipulador da energia. O universo dos universos é permeado pelas criaturas progenie da terceira fonte centro, encarregadas do controle e do poder. Entre elas estão os controladores físicos, que motivaram o nome do nosso grupo aqui de controladores físicos, os diretores de potência, que motivaram o nome do nosso grupo de diretores de potência, e os centros de potência, que são e outros representantes do Deus da ação, os quais têm a ver com a regulagem e a estabilização da energia física, ou seja, são esses seres que fazem as coisas acontecerem, fazem elas mudarem de lugar, fazem elas se associarem, se juntarem, se separarem e transformar a energia em coisas materiais, por exemplo, né? Essas criaturas únicas de função física, todas possuem atributos variáveis de controle e força, tais como o da antigravidade. Imagina se você tem um controlador físico lá que está montando, estruturando a energia de formação de um planeta que vai exercer uma força descomunal de gravidade. Se ele fica ali em volta daquele negócio e não tem essa força da antigravidade, ele vai ser engolido por aquela gravidade daquele negócio lá, né? Então, é por isso que precisa ter esse equilíbrio. O agente conjunto não atua pelo paraíso, nem em resposta do paraíso. Então, ele não tem nada a ver
na função do paraíso, nem responde às coisas do paraíso. Ele atua pessoalmente pelo Pai e pelo Filho. O paraíso não é uma pessoa. O paraíso é o modelo da infinitude. O Deus da ação é o ativador desse arquétipo. O paraíso é o ponto de apoio material da infinitude. Ok? Mente absoluta. A mente absoluta, então, o nosso espírito infinito é a mente absoluta, é a mente da terceira pessoa, ela é inseparável da personalidade de Deus, o espírito. A mente nos seres em atividade não está separada da energia nem do espírito, nem de ambos. A mente não é inerente à energia. Então, o fato de ter mente não quer dizer que tem energia. Contudo, a energia é receptiva e sensível à mente. Então, se a mente quiser, ela participa de um processo de energia. A mente pode ser superposta à energia, mas a consciência não é inerente ao nível puramente material. Um exemplo: os animais são dotados com mente. Essa mente dos animais, do qual nós somos uma parte, como nós somos animais também, é controlada pelo Espírito Infinito. Mas nos animais que não são humanos, essa mente não responde a um processo de consciência igual ao dos humanos. Ela é puramente, a mente é puramente material. Não é necessário que a mente seja acrescentada ao espírito puro, porque o espírito já tem mente. Aí, embora o agente conjunto seja o centro absoluto da mente, a mente que é irradiada para cada um dos superuniversos não é igual, não é a mesma. Vem dele, espírito infinito, mas essa mente é modificada por um dos sete espíritos mestres. Então, existe um espírito mestre para cada superuniverso, que são sete. Por que são sete? Cada um deles representa uma personalidade ou um conjunto de personalidades do paraíso. Então, é Pai, Filho, Espírito. Três personalidades. Pai e Filho, quatro. Pai e Espírito, cinco. Filho e Espírito, seis. Pai, Filho e Espírito, sete. Então, essas combinações é que formam os sete superuniversos. E do jeito que eu expliquei aqui, assim, cada espírito mestre tem a energia principal oriunda de de uma dessas personalidades. Então, o primeiro superuniverso, que é o espírito mestre, é que tem lá o pai, representa o pai. A preponderância da energia espiritual e mental que é emanada nesse superuniverso, oriunda do pai. No nosso caso, nós somos o sétimo superuniverso. Então, no sétimo superuniverso é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. São os três, mas não é a Trindade. É as três pessoas juntas, mas não é a Trindade. Então, a energia que nos é emanada provém dessas três deidades numa forma combinada delas, né? Então, é isso aí. Então, cada universo, cada superuniverso recebe uma energia espiritual que é emanada desses sete espíritos mestres e chegam até nós com essas energias de cada uma dessas personalidades do paraíso ou combinação delas. Esses espíritos mestres distribuem a mente ao grande universo. Então, quando a gente fala lá no superuniverso, então eles distribuem a mente ao grande universo como a mente cósmica. Então, no superuniverso número um, a mente cósmica é aquela do Espírito Mestre um. No 7 é do Espírito Mestre 7. Então, Pai de um, num caso, Pai, Filho e Espírito no outro. Então, no nosso superuniverso, a mente cósmica é das três pessoas da deidade. Contudo, essa mente cósmica sofre ainda algumas modificações, alguns ajustes. E cada universo local está infiltrado por uma variante do nível
orvontônico de mente cósmica. Então, assim, cada ministra divina, e nós temos 100.000 universos locais em cada superuniverso, então são 100.000 ministras divinas, cada uma delas faz um ajuste nessa energia espiritual e mental que é emanada pelo Espírito Mestre para o nosso superuniverso, para fazer com que o nosso universo local seja um pouquinho diferente do vizinho e do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Por quê? A diversidade. Então, o propósito do processo evolutivo é fazer com que a gente possa partir de todas as possibilidades possíveis de imperfeição, em todas as infinitas possibilidades de meio ambiente e realidade, para chegar na perfeição do nosso Pai. Então, por isso que tem essas modificações, de forma tal que a experiência de cada um de nós e o perfeccionamento de cada um de nós possa seguir essas influências espirituais de formas separadas. E é por isso mesmo que, uma vez que a gente tenha completado a nossa carreira e a gente chegar no nosso Pai lá na Ilha do Paraíso e alcançarmos o corpo de finalidade, a partir desse momento, cada um de nós, como finalitor, vai passar uma temporada em cada um dos 7 superuniversos, justamente para entender essas diferenças e justamente para aprender essas energias diferentes que existem em cada um deles, né? Muito bem. A mente que é infinita ignora o tempo. Então, a mente do ajustador, do agente conjunto, a mente do espírito infinito, ela ignora o tempo, ela não tem tempo. A mente última, que é a do Deus o último, transcende o tempo. A mente cósmica, então, dos 7 espíritos mestres e das ministras divinas, é condicionada pelo tempo, não transcende o tempo. E é assim também com o espaço. A mente infinita é independente do espaço, mas à medida que desce do nível infinito até os ajudantes da mente, o intelecto deve ter em conta crescentemente a existência de limitações do espaço. Mente absoluta, ainda, a segunda parte dela. A força cósmica reage à mente, assim como a mente cósmica reage ao espírito. Então, esse é um processo que afeta todos nós individualmente. O universo dos universos, ele é regido, ele tem uma força cósmica que é regido pela mente. Mas esta mente, ela é coordenada pelo espírito, ela reage ao espírito. Então, o pai e o filho que ditam as regras do espírito infinito para atuar com força cósmica, sobre a força cósmica com a sua mente. No nosso caso, nós também temos o espírito, que é o ajustador do pensamento, a energia física, que é a força cósmica nossa, é o nosso corpo, energia física, e esse corpo reage à nossa mente. Em teoria, nossa mente é quem deveria controlar esse corpo aqui. Mas essa nossa mente deveria ser controlada, deveria ser administrada pelo nosso ajustador do pensamento, reagir ao espírito. Quando a gente consegue fazer isso, a gente alcançou a perfeição. Então, quando a energia material se sobrepõe à mente, nós perdemos o controle da coisa. Quando a mente controla a força cósmica, mas não está regida pela mente cósmica, pelo espírito, então essa mente ela não produz os frutos do espírito e ela escapa da realidade cósmica do infinito. Ela fica limitada ao ambiente finito. Por quê? Porque não é capaz de cumprir a vontade do Pai. O espírito é propósito divino, a mente espiritual é o propósito divino em ação. A energia é coisa, a mente é significado e o espírito é valor. Então, quando a gente descobre um valor, a gente traz esse valor para os significados da mente.
E, quando aplicável, a gente usa esse significado sobre a energia física, sobre as coisas. Um exemplo simples é assim: todo mundo sabe qual é o significado de ser pai, por exemplo, ou ser mãe. Mas somente quem é pai e mãe compreende o valor de ser pai e de ser mãe. Então, muitas vezes, a gente conhecer só o significado das coisas não dá para a gente a dimensão correta da realidade da vida. Então, é importante que a gente consiga alcançar o valor, a realidade de Deus, para poder trazer para a nossa mente os significados corretos e a energia e atuar sobre a energia física da maneira correta. A mente transmuta. Chegou alguém aqui? Ok. A mente transmuta os valores do espírito em significados do intelecto. A volição tem poder para frutificar os significados da mente, tanto no domínio material quanto no espiritual. A ascensão ao paraíso envolve um crescimento relativo e diferencial em espírito, mente e energia. A personalidade, nós já falamos isso algumas vezes, é a unificadora desses componentes, energia física, mental e espiritual. Ministração da mente. Então, a terceira fonte centro é infinita em mente. Se o universo crescesse até a infinitude, ela estaria lá. Os domínios da mente da criatura têm a sua origem exclusiva na terceira fonte centro. Então, nossa mente vem dali. Passa lá pela ministra divina e chega até nós. A terceira fonte centro é a outorgadora da mente. Mesmo, olha só, mesmo os fragmentos do nosso Pai, o ajustador do pensamento, acham impossível residir nas mentes dos homens antes que o caminho tenha sido apropriadamente preparado para eles pela ação da mente e pela função espiritual do Espírito Infinito. Como? Pela atuação do Espírito Santo, ministra divina, e pela atuação dos 7 ajudantes da mente. Enquanto isso não acontece, mesmo tendo mente, nós não estamos preparados para receber o ajustador do pensamento. Eles acham que é impossível para eles atuar sobre nós se a gente não tiver esse preparo antecedente. Muito bem. Posto que a terceira pessoa da deidade é a fonte da mente, torna-se completamente natural que as criaturas evolucionárias de vontade achem mais fácil formar ideias compreensíveis sobre o espírito infinito. Nós já falamos isso lá atrás. Então, antes de mais nada, quando chegar nas deidades do paraíso, a primeira personalidade que nós vamos alcançar é do Espírito Infinito, que envelopa dentro de si, para a gente poder alcançar depois o Espírito, o Filho Eterno, e este, por sua vez, o Pai do Paraíso. Então, nós primeiro alcançamos o Espírito Infinito, e com ele nós vamos ter facilidade de nos identificarmos, porque ele é a fonte da nossa mente. Então, a gente consegue entender bastante o Espírito Infinito. E depois de alcançá-lo, nós vamos poder, então, alcançar o Filho Eterno e o Pai. Ainda, a mente é verdadeiramente a origem divina, de origem divina, e tem um destino divino. Mas as nossas mentes ainda não têm dignidade divina. Por quê? Porque elas são imperfeitas. E elas vão evoluir para alcançar a perfeição. Então, elas, em algum momento, vai ter essa dignidade divina. Não tem ainda. Nós, muito frequentemente, talvez demais até, frustramos as nossas mentes. Como? Porque nós não somos sinceros. Eles falam lá, o que você precisa na sua vida para chegar até Deus? Sinceridade, mais sinceridade, mais sinceridade. Cada vez que você não é sincero com você mesmo e com as pessoas que te cercam e com as coisas que te cercam, você então está frustrando o desenvolvimento da sua mente.
e as deformais pelas intenções incorretas. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa certa e não está, e a mente fica distorcida, então ela pode voltar a ser corrigida, é claro. E também nós sujeitamos a nossa mente ao medo animal, e nós a distorcemos com uma ansiedade inútil. Então a gente sempre tem aquela ideia de, será que quando eu morrer eu vou sobreviver? Tem o outro lado, o meu pai está lá ou não está. São ansiedades e medos que nós vamos acumulando e que distorcem o trabalho, frustram o trabalho da nossa mente, que age de uma maneira diferente quando a gente tem fé e acredita em Deus. Portanto, embora a fonte da mente seja divina, a mente, tal como nós a conhecemos, ainda não é divina. O circuito de gravidade da mente. Então, assim como tem um circuito de gravidade material, né, existe um circuito de gravidade espiritual, que é do Filho Eterno, um circuito de gravidade da personalidade. Nós já falamos desses circuitos lá atrás, quando estudamos o Pai, o Filho, e agora estamos estudando aqui, então, o circuito da mente. Então, existe um circuito, todas as mentes, todas, sem exceção, estão conectadas e ligadas à mente do Espírito Infinito. Então, ele sabe exatamente todos os nossos pensamentos, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Ele conhece cada um de nós por meio da nossa mente. Então, é inescapável, está focalizado ali e ele sabe de tudo o que está acontecendo. Do mesmo modo que o pai atrai para si todas as personalidades e os filhos a realidade, o filho a realidade espiritual, o agente conjunto exerce uma força de atração sobre todas as mentes. A força da gravidade da mente pode operar independentemente da gravidade material e da gravitação espiritual. Mas, em qualquer tempo e lugar nos quais essas duas gravidades, material e espiritual, estiverem lá, a gravidade da mente sempre funciona e tem que estar presente. Então, quando as três estiverem associadas, a gravidade da personalidade pode abranger a criatura material, seja ela física ou mononcial, finita ou absoluta. Então, ainda, circuito da gravidade da mente. Estamos quase acabando, pessoal. A individualidade com dignidade de personalidade humana ou divina, imortal ou potencialmente imortal, entretanto, não se origina nem no espírito, nem na mente e nem na matéria. É uma dádiva do Pai Universal. Então, é a personalidade. O circuito do Pai pode abranger um ser material e de mente, que seja sensível à gravidade espiritual, ou pode incluir um ser espiritual e de mente que não seja sensível à gravidade material. O funcionamento da gravidade da personalidade é sempre um ato volicional do Pai, nós já vimos isso lá atrás. Enquanto a mente é associada à energia em seres puramente materiais e associada ao espírito em personalidades puramente espirituais, inúmeras ordens de personalidades, incluindo a humana, possuem mentes que são associadas tanto à energia quanto ao espírito. Quanto maior a divergência entre espírito e energia, maior será a função observável da mente. Por quê? Se a energia material fica isolada e afastada da energia espiritual, quanto mais distantes as duas estiverem, mais importante e mais necessária é a intermediação da mente para aproximar essas outras duas energias. Fenômeno da refletividade no universo. Então, existe um fenômeno que é a refletividade, que basicamente funciona, no caso do ajustador do espírito infinito, como ele é o dono da mente
em todos os universos, está tudo centrado nele, ele sabe tudo o que está acontecendo lá. Mas, além disso, todo esse conhecimento, toda essa ciência, todo esse saber, ele sofre um fenômeno chamado de refletividade, que é como se fosse uma multiplicação dessas informações que passam a ser observáveis por todos aqueles seres celestiais que precisam daquelas informações, que querem aceder a essas informações. Então, esse fenômeno da refletividade, que vem a partir da mente do cosmos, ela acontece em cada um dos universos, superuniversos, e cada superuniverso tem lá um ser que centraliza essa refletividade para através de outros sete seres que transmitem essa refletividade para eles. Então, são 49 seres de refletividade. Esses seres de refletividade, que então multiplicam essa informação da mente para todo mundo, são coordenados por um só ser ali no paraíso. Esse ser é Majeston, que é um filho do Supremo. É o único filho criado pelo Supremo, e ele é que centraliza todas as informações. Daí a ideia de que esse fenômeno da refletividade no nosso meio, ele é emanado a partir das experiências do Supremo. Porque, assim como a mente participa de tudo que está acontecendo, o Supremo vivencia todas as nossas experiências e, por uma ação dele, é que acontece esse fenômeno da refletividade. Então, de forma tal que qualquer ser do universo, sei lá, uma união dos dias, pode saber exatamente tudo o que está acontecendo através desse fenômeno da refletividade. Ok, as personalidades do Espírito Infinito. Nós falamos lá que o primeiro ato do Espírito Infinito, né, veio por meio de uma coligação não revelada do Pai com o Filho. E aí ele personalizou os sete Espíritos Mestres. Nós já falamos dos sete Espíritos Mestres. E esses sete Espíritos Mestres, eles atuam, né, e desenvolveram os sete Espíritos refletivos, que tem aquilo que eu estava falando, um em cada capital do superuniverso. E cada um deles tem sete assistentes. Então, isso faz parte da progênie do Espírito Infinito. O ato seguinte contínuo do Espírito Infinito é revelado na geração dos espíritos criativos maternos, que também nós já falamos. Então, cada vez que o Filho Eterno faz um filho, tem um filho criador lá, uma progênie do filho criador, um Micael, o Espírito Infinito vai lá e faz um espírito criativo materno. Existem inúmeros outros tipos de personalidade da terceira fonte sendo. É uma quantidade quase infindável. A gente vai estudar alguns deles mais tarde. Ainda falando dessas personalidades, tem três grupos de personalidades da família do Espírito Infinito. O primeiro são os Espíritos Supremos, que nós acabamos de ver ali, estão compostos pelos espíritos mestres, os espíritos refletivos e os espíritos criativos maternos dos universos locais. Aí tem os diretores de potência, que atuam juntamente com os organizadores da força para controlar toda a parte de gravidade e energia física. E tem as personalidades do espírito infinito, que são personalidades mais elevadas. Entre elas estão também as hostes de mensageiros do espaço e espíritos ministradores do tempo. A gente vai estudar a maior parte disso daqui em algum momento. Muito obrigado, Conselheiro Divino, que foi quem trouxe essa revelação para nós. E muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Eu vou depois compartilhar o vídeo lá. Perguntas? Oba, todo mundo entendeu tudo. Beleza. Muito bem, gente.
É interessante esse espírito. A gente não tem noção da terceira pessoa. A gente faz tanta confusão, né, com Pai, Filho e Espírito Infinito. É É, muito legal quando a gente descobre o que cada um deles faz e como que eles atuam por nós. Muito legal. Muito bom. Pessoal, fique à vontade. Se não tiver nenhuma pergunta, assim, nós é muita vamos. informação, pelo menos para mim, né? Então, Uhum. mas eu acho que à medida que a gente vai se aprofundando mais nos estudos, por exemplo, esses itens, esses assuntos que você abordou, eu tenho certeza que vai ser abordado mais lá na frente também, né? Com Então, certeza. mas é assim muita informação para a gente, assim, no primeiro momento é um impacto muito grande. Eu pelo menos acho isso, né? Mas eu tenho fé que eu vou chegar até o Não, final. Eu tenho isso, eu vou chegar até o final, mas são muitas informações importantes e, e a gente vai também desconstruindo, né, o que a gente aprendeu a vida toda, que era assim não vou dizer uma mentira, mas, por exemplo, eu sempre tive, mesmo quando eu era espírita, eu sabia que existia o Espírito Santo, né? Não sabia como, mas eu tinha comigo, eu tinha, sabe? Aí as pessoas ficam dizendo lá, ficam dizendo, ah, mas não é assim, tal, tal, mas eu tinha certeza que existia o Espírito Santo, eu sentia dentro de mim isso, né? E eu não estava errada. Estou vendo agora que realmente não estava mesmo. Deus é assim, uma entidade, personalidade, sei nem que nome dê mais a Deus, mas é uma fonte que é assim, é tão grandiosa, sabe, ô Henrique? Eu acho que a minha mente ainda não suporta tanta informação, mas só de saber que ele, para chegar até a gente, ele, digamos que ele se desdobre, né? Digamos Uhum. assim, no filho, aí o filho também vai se coligar ao outro, ao pai, para formar outros seres. Então, assim, nós estamos muito bem orientados. Basta a É gente se verdade. conectar com isso. Porque também a gente vê, às vezes, vez por outra, a gente vê as notícias. Ah, tem um cometa que vai se chocar com a Terra e tudo será destruído, tal, 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 tal. Eu não tenho mais esse medo. Porque a coisa é tão bem administrada, a gente vê que é tão bem administrado, tudo está sob a supervisão da fonte, né? Que se desdobra em muitos outros seres que cuidam, né, de nós, os mais ignorantes, os mais frágeis, digamos assim, né? E nós somos, Isso. não sei nem dizer se é frágil, acho que a gente não é nada diante dessa grandiosidade toda. Então, eu não tenho mais esse medo, né? E Que como bom. vocês falaram, ou foi você ou Neemias, que se isso acontecesse, Deus já tinha preparado outro planeta, outro lugarzinho para todo mundo mudar para lá, né? Então, assim, Sim. é uma coisa tão grandiosa que não tem como a gente não acreditar e não querer chegar perto dessa fonte, sabe, Henrique? Eu sei que eu ainda Uhum. preciso, toda vez que você faz uma live dessa, tudo, eu sei que eu estou muito longe ainda, mas se bastar querer, se a vontade é uma força, eu tenho essa vontade. Então, mas eu sei que o Mas é caminho é muito isso que você longo. precisa. Só O caminho isso. é muito longo, Henrique, para a gente alcançar, mas sim, né? Eu, É, eu, eu quero. Só é sei que muito longo, mas não é chato, é cheio de emoções. exatamente, e também não é impossível. Eu também estou aprendendo É, que não é impossível, né? A gente essa é uma coisa maravilhosa, grandiosa. E à medida que a gente vai estudando e se aproximando mais, vai vendo que meu Deus, Deus está aqui dentro, né? Isso eu já aprendi, que antes eu não aceitava que Deus estava dentro de mim, mas Ele está, né? Ele está dentro de mim, o Espírito Santo guiando tudo, ele não tem como, você falou que não tem como não estar, né, na gravidade não do tem. Espírito. Então, e para chegar ao filho e ao pai, temos que passar por essa gravidade, né?
Então, eu É isso agradeço aí. demais a sua paciência, a sua doação, sua e da Sueli, Imagina. estar aqui no Muito sábado à noite com a gente. Eu agradeço demais, sou muito grata, viu? obrigado ao nosso Para Pai. vocês Muito dois, obrigado. Sueli Tá e bom, para todos. obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite. Eu depois vou postar o vídeo lá, mas podem fazer as perguntas que quiserem, quando quiserem. Bom sábado para todo mundo. E Obrigada, bom Sueli. estudo. Bom estudo também. Ah, grande Agora, bem. Tchau. agora vai a Trindade, né? Agora vai complicar. É, vai mesmo. Um Tá. abraço. Tchau. Beijo, Tchau. beijo.